uma atração fatal que o termo OVNI chame de imediato o termo extraterrestres, mas nada tem a ver, potencialmente, e até em termos metodológicos, um com o outro. Fiquei sempre com aquela imagem que nunca mais esqueci. Ainda hoje, se ficar a pensar, eu penso a ver aquilo a passar por cima. Um OVNI é um objeto voador que naquele momento não é identificado, não quer dizer que não venha a ser. Véi do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa. O que estava ali parado não era terrestre, não era, eu nunca mais vi. Fica a dúvida qual a explicação para esses 2, 3% de fenómenos não identificados. São essas dúvidas que a ciência e a investigação tentam esclarecer. O avistamento de OVNIs no nosso país já foi relatado centenas de vezes. Para alguns, a temática motiva a galhofa. Para outros, não há sentido para o escárnio. É pensar que num grão de areia, numa praia, só existe um grão com vida. Quer dizer, é demasiado arrogante. Nós mal conhecemos o fundo dos nossos oceanos, mal conhecemos o nosso sistema solar e temos a arrogância de assumir que conhecemos tudo no universo. É mentira. É mentira. É basicamente... A ciência só evolui quando aparece alguém a quebrar o paradigma instituído, porque por essa ordem de ideias continuávamos a pensar que a Terra era quadrada, que era o Sol que andava à volta da Terra, que éramos o centro do universo, e sempre houve uma espécie de um esforço no sentido de deitar abaixo, ridicularizar o fenómeno, mas de facto os estudos todos que têm sido feitos apontam que mais de 90% dos casos são explicados. As pessoas, quer dizer, olham para o céu e não sabem o que estão a ver. Ou é a Estação Espacial Internacional, ou é o reflexo dos satélites Iridium, ou outro satélite qualquer que está a passar. Enfim, as pessoas não sabem avaliar. Houve umas, inclusive, em Trás-os-Montes, que tinham visto uma série de luzinhas a piscar e afinal era um foco de uma discoteca, não é? Portanto, as pessoas não sabem avaliar, não sabem o que se lhes passa por cima da cabeça. Há casos em que o que passa por cima da cabeça carece de explicação. Nos relatórios de avistamentos de OVNIs, um dos casos mais paradigmáticos aconteceu em Alfena, que fica a cerca de 15 km do Porto. Em 1990, 40 pessoas viram um objeto no ar. Até hoje, não se sabe o que era. As primeiras testemunhas do caso eram crianças que iam para a escola. Iam despreocupados e, de repente, depararam-se no céu com algo que não souberam explicar, porque acharam uma forma um bocadinho estranha que eles nunca tinham visto. Enfim, começaram a falar a outras pessoas, a adultos ali das redondezas. A observação decorre sensivelmente entre as 8h30 da manhã e as 9h20, no momento em que o objeto se começa efetivamente a afastar. E é curioso aquilo que cada pessoa diz sobre o que estava a ver. Havia pessoas que falavam em balões, havia pessoas que diziam que o fenómeno parecia uma tartaruga com pernas. Os trabalhadores da construção civil, curiosamente, relacionaram a forma do objeto com um artefacto que eles próprios trabalhavam no dia-a-dia, que é uma betoneira, e o fenómeno, digamos que pairou aqui nesta zona cerca de 50 minutos e teve um conjunto de movimentações que causaram realmente uma grande estranheza, nomeadamente em alguns trabalhadores da construção civil que, junto a estes armazéns aqui atrás de nós, que na altura estavam em construção, realmente atiraram pedras, tentando, digamos, tocar o fenómeno voador que estavam a observar. Estamos a falar de um objeto esférico e que tinha, digamos, a pender 5 apêndices. E o objeto esteve no ar cerca de 50 minutos. Durante esse tempo, Paulina, a olho nu, não conseguiu perceber o que via. Vinha à varanda e eu via assim muito barulho, eram já os miúdos que andavam aqui todos a ver, porque aquilo era uma coisa que não ia te explicar, muito espelhante, batia-lhe o sol, aquilo parecia que até encandeava mesmo.
e começámos todos a perceber-nos de que aquilo vinha em direção, portanto, ali sempre em direção para cima. E à medida que ia passando, ia baixando de altitude. A ideia que me veio logo foi, olha, um OVNI! A ansiedade foi tanta de estar a ver uma coisa que não se sabia o que era de momento, mas que não dava para perceber se alguém dentro, se não ia. E são às dezenas. Temos o caso dos OVNIs do Haiti, o OVNI em Paris. São às dezenas as catadupas. A maior parte daquilo que se encontra na internet são fotografias feitas por CGI. Se virmos as páginas da internet, muitas das reações que nós vemos a miúdo em catadupa são reações de gozo, não é? De divertimento. É uma maneira também de um certo escape ao encarar seriamente este problema. Uma maneira de iludir a seriedade da questão é torná-lo, digamos, do âmbito do ridículo, do absurdo. Há aplicações que uma pessoa tira a fotografia e a seguir adiciona um OVNI. E depois metes aquilo na internet, olha, tirei uma fotografia, não aparecia nada, mas só quando fui a revelar é que apareceu ali o objeto. E agora? Não é? Isso mina. Há cerca de 2, 3 semanas havia uns relatos que em Leiria tinham aparecido uns objetos a voar, que tinham sido vistos, não sei o quê. Uma série de gente, quer dizer, houve um grande burburinho nas redes sociais e tal, de pessoas a dizer que tinham visto, mas isso não é nada. Se a internet pode trazer mais dúvidas, mais ruído a este assunto, há relatos considerados insuspeitos por parte dos investigadores. É o caso dos depoimentos prestados pelos militares portugueses, entre eles o então piloto Conceição Silva, mais tarde chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Estávamos na placa de estacionamento à espera de termos os aviões atribuídos e vários pilotos, não é? E começaram a cair do céu uns filamentos que pareciam teias de aranha. E a gente achou aquilo esquisito. E quando as teias de aranha caíam na mão, dissolviam-se, com o calor da mão dissolviam-se. A gente achou aquilo esquisito, não há aranhas no céu, que a gente saiba, não é? Há sempre uma certa tendência dos técnicos para explicarem esses avistamentos através de... É o balão de sonda, são fenómenos meteorológicos... Não vale a pena, não é nada disso, não é nada disso. Não sou nem negativo nem positivo. Aceito as coisas como elas são e quando não podem ser explicadas, espero que mais tarde possam ser explicadas ou não. É perfeitamente ilógico pensar que somos os únicos, não é? Não tem lógica nenhuma. Eu sempre pensei assim, sempre pensei que de facto não poderíamos ser os únicos. O caso dos filamentos desconhecidos não foi o único a envolver militares. Na OTA, um OVNI terá voado ao lado de 2 aviões portugueses durante mais de 15 minutos. Com 4 pilotos da Força Aérea Portuguesa, de facto estamos perante um caso que teve repercussões ao nível da sua qualidade, ao nível do seu nível de estranheza, que nós classificamos, digamos, num patamar de facto de elite em termos mundiais. Não se trata apenas de um avistamento, nós chamamos de um objeto estruturado, físico, que, de acordo com as evoluções que nos foram transmitidas pelos pilotos, ultrapassava as capacidades da tecnologia aeronáutica conhecida à época, estamos a falar de 1982, mas que de facto o seu comportamento em termos de velocidade, aceleração, de manobras, colocava essas capacidades a um nível muito superior exatamente das capacidades terrestres. Um objeto metálico tipo ovo, não é? Que tinha no seu equador um conjunto de luzes, enfim, que não se sabe muito bem para que serviriam, e que surgiu à altura de um dos pilotos. Então, nesse caso, o primeiro voo da responsabilidade do Tenente Guerra e depois um outro voo com um outro shipman, aliás, são aviões de treino da época também, tripulados por outros 2 pilotos. O relatório, com dezenas de páginas e várias exclusões a hipóteses como balões meteorológicos, sondas, entre outros, conta com a ilustração do fenómeno. Quem melhor do que um piloto sabe avaliar o que vai no ar, não é? Se ele vê algo que desconhece, se vê algo que um objeto estranho, que não tem asas, que não tem sistema de propulsão visível e que é capaz de fazer manobras extraordinárias, para além de ser curioso, também levanta questões de segurança. Segurança nacional, quer dizer, alguém que invade o espaço aéreo que não é detectado em radar e que anda aí a passear.
O que é que isto é? De onde é que vem? Testemunhas da sociedade civil, da esfera militar e até presidentes de países. Na página oficial da NASA, a Agência Espacial declara que nenhum organismo do governo está a investigar vida noutros planetas ou a origem dos OVNIs. Mas testemunhas não faltam. É o caso do antigo presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, que numa entrevista diz ter visto um OVNI. Descreveu o episódio ao pormenor. Viu o objeto à noite. Primeiro o OVNI estaria em movimento e depois parou e mudou de cor. And then it began to change colors from blue to red to white. And then it stayed there for a while. We were all aghast. We didn't know what it was. And then it just disappeared into the west. Genuíno OVNI, como afirma, mas que não o levou a pensar em marcianos na Terra. But I have never thought and still don't think that it's possible for, creatures from Mars to come here and visit us and go back home. Do outro lado do planeta, Medvedev, agora primeiro-ministro russo, admitiu que, juntamente com os códigos de lançamento de armas nucleares, o presidente do país recebe uma pasta ultra-secreta com informações de extraterrestres que visitaram o nosso planeta. Совершенно секретно. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно. Num tom satírico, remeteu mais explicações para o documentário russo sobre a vida alien, cujo título é Homens de Negro. Há muita informação que claramente não é revelada. O engraçado é que quando começou, estamos a falar no pós-anos 40, o pós-Roswell, em 1947, não é? Em que há uma série de avistamentos, há os chamados a série de contactos que houve com pessoas que diziam que ter estado em presença de extraterrestres, alguns de forma humana, etc. Bom, e sempre houve uma espécie de um esforço no sentido de deitar abaixo, ridicularizar o fenómeno. Então a gente dizia que não havia mais nada para estudar. O certo é que a partir dos anos 90, finais dos anos 90, com as chamadas leis de liberdade de informação, houve muita gente que começou a peticionar os governos no sentido de abrirem os seus arquivos e de repente há uma série de países que afinal tinham andado a estudar o fenómeno e que de repente começam a libertar. Temos o caso da Nova Zelândia, Uruguai, Brasil, Espanha, Dinamarca, enfim, Inglaterra. A Inglaterra começou em 2006, se não estou em erro, a disponibilizar documentação e só agora em 2013 é que terminaram, porque eram 20 mil arquivos, cada arquivo com centenas e centenas de relatos. De Washington para Braga, de Jimmy Carter para Ariana, a descrição de um avistamento de um OVNI não é assim tão diferente. Estava eu com o meu marido em Barcelona, à noite, e de repente, ao mesmo tempo, vemos um foco de luz que para à nossa frente, a uns metros de distância, mas que para à nossa frente, e desse foco branco saem então umas bolinhas encarnadas a rodopiar, e quando aquele espetáculo acaba, a luz branca apaga-se, só fica uma vermelhinha e zigue-zague e desaparece. E quando estamos à espera de ver então o que era aquilo, não é? Porque não tinha aspecto de nada, nem de avião, nada, porque a distância era muito pequena, muito próxima da gente e saiu, desapareceu. A pessoa quando fala objeto voador não identificado não quer dizer que tenha lá extraterrestres. Eu não sei o que tem lá dentro. Gosto de falar com as pessoas que nunca tiveram tido algum contacto com OVNIs, mesmo para poder abrir a mente. A sociedade simplesmente não quer saber se existem extraterrestres ou não. Tem medo que a própria história vá ao fundo. Por cima do prédio, estás a ver a bola branca ali a mexer-se? Já vi outra vez. Pronto. Ariana diz que encontra OVNIs no céu há 14 anos. Aos céticos, responde que é o medo que causa a cegueira da sociedade. As pessoas não veem porque não querem ver, não olham para o céu. Estão sempre para baixar. Tem medo que a religião católica perca valores, tem medo que exista uma grande anarquia mundial, porque assim, se os OVNIs existem, se o próprio governo, seja Portugal, seja Estados Unidos, seja onde for, não diz que existem, então eles têm medo do quê? Tem medo que a população se revolte contra os políticos e diz, não, vocês não nos conseguem proteger dos OVNIs, então a gente vai fazer aqui uma revolução. Eu acho que sim, eu acho que o ser humano tem medo de contar realmente a história, porque a ciência está sempre a evoluir.
aquilo que nós observamos e que é completamente fora do nosso paradigma científico, começa a ser englobado dentro do nosso paradigma. Portugal sofre o contágio daquilo que se passa lá fora e daquilo que se passa na internet, que é o descrédito, que é o gozar, não é? Às vezes viste luzes, estás bêbado. Vou citar um investigador mexicano que diz que não há necessidade de mais provas. Eu também acho que não há necessidade de mais provas, que o fenómeno existe. Porque estamos aqui a falar de milhões de pessoas que já viram o mesmo fenómeno. We know now that in the early years of the 20th century, o som vem de 1938, quando Orson Welles fez a América acreditar que estava a ser invadida por marcianos nesta emissão de rádio. we know now that as human beings busied themselves about their various concerns. O que se seguiu à peça radiofónica foi o pânico. Na altura, calculou-se que mais de 500 mil de pessoas teria pensado que o perigo estava iminente. O medo paralisou cidades como Nova Jersey por causa da tentativa de fuga das pessoas. Serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood. Transmitida diretamente. 20 anos mais tarde, já na rádio portuguesa, os extraterrestres voltaram à antena. Sobre as criaturas do cilindro da Quinta das Conchas, não vos posso dar qualquer informação categórica quanto à sua origem, natureza ou intenções aqui na Terra. Uma emissão que foi interrompida pela polícia. Posso arriscar uma conjetura. Como pode a ideia de vida noutro mundo causar tanto receio na sociedade? Todas as comunicações com o litoral foram interrompidas há 10 minutos. Não há mais defesa. O exército, a artilharia e a aviação, tudo derrotado. Esta transmissão pode ser a última. O problema é que grande parte da humanidade ainda não percebeu esse primado. Ainda vive num paradigma de medo. E por isso é que crucificaram o Jesus Cristo. Porquê é que o crucificaram? Não é que ele trazia uma mensagem realmente completamente revolucionária, é verdade. O medo, o pânico está muito associado, faz parte do nosso ADN, hoje é um conceito que se usa muito, o ADN de facto da nossa cultura tem muito respeito por aquilo que não conhece, mas isso desde tempos imemoriais, desde o Paleolítico, desde o Neolítico, fases, digamos, mais remotas da evolução do Homo sapiens. Portanto, tudo o que é desconhecido impõe respeito e impõe mesmo pânico. Eles não podem provar isso, mas que há fortes indícios de que temos sido visitados, provavelmente por seres de outros. Ou seja, aqueles aparelhos que se vêem aí a rondar, que aparentam ser inteligentes e, portanto, são inteligentes ou são comandados por alguém que lá está dentro ou comandados de fora por alguém inteligente também. É fácil ir à internet e ver avistamentos pelo mundo inteiro. Não sei qual é o rácio, não sei qual é a percentagem de avistamentos, mas é verdade. Agora, hoje em dia, a investigação está minada por todos os lados. Right there in the fringe of the whole UFO, all the UFO stories that are out there, and but if you go look into it, it's got a surprising amount. Alguns desses relatos vindos de todo o mundo estão alicerçados em vídeos como estes. Muitas destas imagens são consideradas montagens. Outras são explicadas pelos especialistas através de fatores científicos. E os outros? Haverá assim tanta razão para rir quando se fala em fenómenos extraterrestres? Às vezes rio-me um bocado da maneira como algumas pessoas olham para isso com falta de naturalidade. Porque para mim é uma coisa que é tão óbvia num universo como aquele que nós conhecemos hoje, com todas as galáxias iguais às nossas que temos, dentro da nossa galáxia, com
todos os sistemas solares que se estão a encontrar cada dia novos planetas. Pensar que nós somos únicos, acho que é realmente, eu chamaria, não gosto do termo, mas um bocado estúpido. Hawaii, she lives in Honolulu, and she's a big promoter. A friend of mine, Gordon Maxwell. Eles fluem, têm uma dinâmica de condução diferente dos terrestres e isso vê-se, não só a velocidade, mas o próprio movimento que eles têm. Porque eles deslocam-se de um lado para o outro, para cima e para baixo, à vontade e desaparecem. Not far from where I work, so I might be able to make it. Yeah, I certainly have a. É uma incógnita total. A ciência não consegue explicar tudo, da mesma maneira que no tempo do Afonso Henriques, a ciência também não era capaz de explicar o que era uma televisão. E se o Afonso Henriques visse 6 figurinhas na televisão, dizia que estavam dentro da caixinha de madeira, não é? A ciência continua a não conseguir explicar uma parte das luzes avistadas no céu. E são essas que nos levantam a questão: estaremos sós no universo? Estar a catalogar o fenómeno OVNI como uma nave extraterrestre é pura especulação. Eu acho que nós não estamos sozinhos. Uma atração fatal que o termo OVNI chame de imediato o termo extraterrestres, mas nada tem a ver, potencialmente, e até em termos metodológicos, um com o outro. Fiquei sempre com aquela imagem que nunca mais esqueci. Ainda hoje, se ficar a pensar, eu estou a ver aquilo a passar por cima. Um OVNI é um objeto voador que naquele momento não é identificado, não quer dizer que não venha a ser. Véi do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa. O que estava ali parado não era terrestre, não era, eu nunca mais vi. Numa praia só existe um grão com vida. Quer dizer, é demasiado arrogante. Nós mal conhecemos o fundo dos nossos oceanos, mal conhecemos o nosso sistema solar e temos a arrogância de assumir que conhecemos tudo no universo. É mentira. É mentira. É basicamente, a ciência só evolui quando aparece alguém a quebrar o paradigma instituído, porque por essa ordem de ideias continuávamos a pensar que a Terra era quadrada, que era o Sol que andava à volta da Terra, que éramos o centro do universo, e sempre houve uma espécie de um esforço no sentido de deitar abaixo, ridicularizar o fenómeno, mas de facto os estudos todos que têm sido... Fica a dúvida qual a explicação para esses 2, 3% de fenómenos não identificados. São essas dúvidas que a ciência e a investigação tentam esclarecer. O avistamento de OVNIs no nosso país já foi relatado centenas de vezes. Para alguns, a temática motiva a galhofa. Para outros, não há sentido para o escárnio. É pensar que num grão de areia feitos apontam que mais de 90% dos casos são explicados. As pessoas, quer dizer, olham para o céu e não sabem o que estão a ver. Ou é a Estação Espacial Internacional, ou é o reflexo dos satélites Iridium, ou outro satélite qualquer que está a passar. Enfim, as pessoas não sabem avaliar. Houve umas, inclusive, em Trás-os-Montes, que tinham visto uma série de luzinhas a pescar e afinal era um foco de uma discoteca, não é? Portanto, as pessoas não sabem avaliar, não sabem o que se lhes passa por cima da cabeça. Há casos em que o que passa por cima da cabeça carece de explicação.
Nos relatórios de avistamentos de OVNIs, um dos casos mais paradigmáticos aconteceu em Alfena, que fica a cerca de 15 km